Nesse episódio, nós vamos falar da liberdade de pensamento. Você deve estar percebendo que a gente está construindo um raciocínio que começou nos últimos episódios para explicar para você a importância da liberdade de pensamento. Eu vim e te trouxe os teus conceitos hereditários, os conceitos familiares, os conceitos da sociedade, aquilo que te atravancou, aquilo que te segurou, aquilo que fez você acreditar como verdade algo que você sequer teve escolha. Não é verdade? É. Agora, diante de todas essas informações, eu preciso te explicar então que você precisa ter liberdade de pensamento. Anderson, o que é isso, liberdade de pensamento? Liberdade de pensamento é você poder pensar por si só. É você poder ter a capacidade de absorver conhecimento de terceiros e poder criar o teu raciocínio, criar aquilo que vai fazer diferença na tua vida sobre os teus conceitos, e não sobre o conceito das outras pessoas, e não sobre o conceito da sociedade atual. No passado, existia uma série de coisas que faziam com que nós não tivéssemos liberdade de pensamento, apesar de acharmos que tinham. Sabe por quê? Porque muitos países como o nosso, durante algum período, viveu uma ditadura. Quando você vive uma ditadura, você tem censura, você não pode pensar com liberdade. Você não pode expor os teus sentimentos. Você não tem liberdade de expressão. Você tem que pensar de uma forma restrita. Hoje, no mundo que a gente vive, no país que a gente está vivendo, a gente não só tem liberdade de pensamento, como a gente tem a oportunidade de criar o pensamento. A gente tem a oportunidade de criar os conceitos, a gente tem a oportunidade de fazer de forma diferente. Por isso é que existem hoje tantas profissões, por isso é que existem hoje tantos empreendedores, por isso que existem pessoas que criam aplicativos das formas mais inimagináveis possíveis. Imagina há 20 anos atrás como é que era a vida da gente sem as redes sociais. Acho que as pessoas não conseguem nem imaginar como é que seria, né? Mas não existia. E foi a liberdade de pensamento, foi a possibilidade de um empreendedor pensar fora da caixa, pensar com conceitos diferentes que fez com que nascessem as redes sociais. Assim, foram as demais criações da humanidade. Foi a liberdade de pensamento que permitiu. Foi a necessidade, que é mãe da criatividade, que permitiu que você pensasse de forma livre, que você não pensasse com aqueles conceitos retrógrados, hereditários e que não servem para nada muitas vezes. Que são conceitos que não têm mais uso na humanidade atual, que na era da informação não valem mais. Mas lembre-se, na minha época de colégio, toda vez que eu ia fazer um trabalho, ou toda vez que eu ia fazer uma pesquisa, sabe o que acontecia? Eu tinha que ir lá pesquisar numa enciclopédia, que a grande maioria de vocês também deve ter tido contato, que era a Barça, que era a enciclopédia Barça. Lá, todas as verdades estavam lá. Tudo que não estivesse lá, em tese, não era verdade. Por quê? Porque era uma das poucas fontes de conhecimento que nós tínhamos. Nós não pensávamos com liberdade. Nós pensávamos restritos àquele conceito, restritos àquilo que seria verdade para nós, que é o que estava estabelecido naquela enciclopédia. Hoje, se você fizer uma pesquisa no Google sobre determinado assunto, você vai ver que você tem liberdade de pensamento. Tem várias pessoas que expõem os seus conceitos, os seus pensamentos e as suas ideias acerca daquele assunto. E não mais uma única empresa, ou uma única pessoa, ou um único governo, ou algo que estabeleça para você aquilo que você deve pensar. Liberdade de pensamento é isso, é a chance que você tem de fazer diferente, de pensar fora da caixa. Eu vi uma coisa excepcional esses dias que me fizeram pensar que a gente está caminhando para o fim dos postos de gasolina convencionais. Existe um aplicativo agora que você pode entrar nele e pedir que a pessoa vá abastecer na tua própria casa. Vem uma pequena van com um tanque e ele vai e abastece o teu carro na tua própria casa. Em cidades pequenas ou cidades do interior, os postos de gasolina vão desaparecer, porque os custos são proibitivos. E no momento que você tem um abastecimento feito de maneira remota como essa, onde vai uma caminhonete com um tanque ali com 10 mil litros e ele faz o abastecimento para você, na tua casa, no teu emprego ou em qualquer outro lugar que você esteja. Ou seja, é o posto de gasolina vindo até você. Isso é pensar com liberdade.
Isso é pensar de forma diferente. Isso é ter a oportunidade de questionar aquilo que está funcionando, de pensar que sempre há possibilidade de melhorar, que aquilo que está aí necessariamente não é uma verdade absoluta. Isso é pensar com liberdade. Isso é você ter a oportunidade de olhar para a vida de uma forma diferente, de olhar para a vida de uma forma onde você questiona as coisas e enxerga que sempre é possível melhorar. Se não fosse assim, tem uma passagem do livro do Henry Ford que ele fala, que é muito interessante, que ele fala sobre as pesquisas. E quando ele fala das pesquisas, ele diz que no passado, se você fosse fazer uma pesquisa, as pessoas não iam querer automóveis e sim cavalos mais velozes. Não é verdade? Por quê? Porque o paradigma das pessoas era andar a cavalo. O veículo, o automóvel, foi uma coisa que mudou o paradigma. A partir do momento em que foi possível ele produzir veículos com valores mais baixos para que a grande maioria das pessoas pudesse ter acesso, o que aconteceu? Henry Ford pensou com liberdade, ele mudou o paradigma, ele pegou o veículo, que era uma coisa cara e de pouco acesso, e popularizou, criou a linha de produção, permitindo com que a produção do veículo ficasse infinitamente mais barato, de maneira que ele pudesse chegar a mais pessoas. Isso nada mais é do que pensar com liberdade. Isso nada mais é com questionar conceitos hereditários, conceitos retrógrados e coisas que funcionaram no passado, mas que não quer dizer que vão funcionar nem no presente, quiçá no futuro. É isso que você precisa entender, é esse pensamento que você tem que ter na tua cabeça para permitir que você pense fora da caixa e permitir que você invista em cima do teu objetivo, em cima do teu desejo, em cima do teu sonho, com novos conceitos, não com conceitos passados, nem com ideias retrógradas e que ficaram aí para a humanidade apenas para os livros de história. Você precisa pensar com liberdade para que você possa alcançar o teu objetivo da forma mais exata possível e com um caminho mais curto, baseado nos conceitos e aquilo que vai ser necessário como as tuas metas, como instrumentos para você alcançar o teu objetivo principal definido. Eu te aguardo no próximo episódio.